Ok, vamos começar então, né? Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai fazer a nossa live e vai ser uma live bastante diferente, porque nós vamos estar apresentando aqui o pessoal do grupo NSO. Fabrício, pode ir para o segundo slide, por favor. E ao invés de ser uma live apenas com uma pessoa, né, a NSO veio com um time aqui de peso, representando toda essa parte do pessoal que trabalha com a telemetria, né, dentro do grupo. Então vai estar o Daniel Coutinho, que é responsável por toda essa parte de tecnologia embarcada nos ônibus, na operação no grupo. O GFTech faz toda a parte da telemetria propriamente dita. E o Igor, que é o encarregado de toda a parte de tecnologia embarcada dentro da aviação Santa Brígida, que é uma das maiores empresas do grupo. E eles vão compartilhar conosco a experiência nessa parte de usar a telemetria na operação deles já há alguns anos conosco. Então, eu vou começar aqui, vou chamar o Daniel, né, para ele contar um pouquinho qual é a história da invenção. A gente conhecer o grupo, né, entender da onde que vem toda essa experiência. Boa tarde, Daniel. Joia. Boa tarde, Fagundes. Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite, em nome do Grupo NSO, e agradeço também a participação de todos. Bom, o Grupo NSO, Fagundes, o Grupo NSO ele transporta passageiros aí há 39 anos, né? Atualmente, nós atendemos aí com aproximadamente 1.786 carros, sendo que 1.484 no urbano, atendendo linhas municipais de São Paulo, Osasco, Santana do Parnaíba, Cajamar, Franco da Rocha e Caieiras, né? E atendemos também com linhas intermunicipais, exceto São Paulo. E temos 302 carros prestando serviço de fretamento. É bastante gente, bastante tempo aí transportando pessoas, né? E a missão... Pois não? Pode falar, pode falar. E nós temos uma missão, né, que é de transportar pessoas, atendendo às exigências dos órgãos gestores e às necessidades de mobilidade, com confiabilidade, segurança e qualidade. Essa é a missão do nosso grupo. O que eu acho muito bacana e rico da experiência é justamente a diversidade de operações. Então, vocês têm a operação intermunicipal, a operação urbana e a de fretamento. Isso é um ponto muito bacana, e além, claro, da dimensão, né, o tamanho do grupo, muito mais difícil, né, implementar uma tecnologia num parque muito maior, muito mais diverso. Vai ter diversos fabricantes de veículo, etc. Então, muito legal. Agora, quando vocês começaram a sua jornada aqui conosco, é interessante entender o que motivou, né? O que fez o grupo procurar a telemetria, a própria Mix, lá no início, né? Qual foi o motivador? Pensando na missão do grupo, que é transportar pessoas com confiabilidade, segurança e qualidade, nós buscávamos uma tecnologia embarcada que nos ajudasse a obter com precisão indicadores que norteiam melhores práticas de gestão, né? Aumentando o nosso desempenho operacional e técnico aí no âmbito corporativo e público. Com isso, em paralelo, buscando aí reduções de acidentes, reduções de consumo de combustível, o aumento da quilometragem média entre falhas, que é o que a gente batiza aqui como MKBE, né? Média de quilometragem entre eventos de segurança, e falhas técnicas dos carros, que é o MKBF. Então, nós queríamos buscar a ferramenta que nos desse mais precisão disso. Por isso que, entre alguns estudos que nós fizemos, algumas análises de fornecedores, nós optamos em começar a trabalhar com a Mix. Estamos aí trabalhando juntos estamos concluindo aí, estamos indo para o 5º ano já, né? 5º ano de trabalho. E com a telemetria hoje, desses aproximadamente 1.786 carros, nós operamos com 1.603, que equipa a telemetria da Mix.
A gente só não tem 100% aí da frota do fretamento, ok? Mas toda a frota de transporte urbano, nós somos equipados com a tecnologia. Entendi. Em termos de outros sistemas, né, que mais que vocês têm embarcado no veículo e há um interesse de integrar essas soluções com a telemetria? Você enxerga uma sinergia aí nesse tipo de aplicação? Hoje a tecnologia embarcada, ela trabalha com 4 subsistemas aí, que é a bilhetagem eletrônica, o rastreamento de frota, gravação de imagem e a telemetria, né? E nós temos carência um pouco dessas integrações, porque hoje a gente ainda continua buscando uma telemetria que faça com que a gente consiga gerir a frota por linha, né, no transporte urbano. Uhum. E falando da integração, nós conduzimos algumas integrações com outros fornecedores, como por exemplo tá saindo um BI bem fresquinho aí com a Go System, né, que integra a API da Mix, porque a Go System ela trata a linha do carro, né? Então a gente está conseguindo fazer alguma gestão por linha. Entre outras ferramentas, enquanto isso não se torna aplicável, vamos dizer assim, a gente está quase começando a usar isso, a gente vai concluir isso aí em setembro. A gente usa alguns campos aí no dashboard da Mix que a gente conseguiu imputar o núcleo entre as linhas que a nossa frota opera. Então, na exportação desses dados, até mesmo para o BI da Mix, a gente já consegue fazer essa gestão aí por núcleo. Tá? E o que a gente pensa em fazer também? É o tal sonhado ITS no município de São Paulo, né? A gente acredita que usando essa integração aí com a UCP, que em consequência o validador também está integrado nisso. O validador é a ferramenta principal aí que a gente dá a entrada no carro com a linha que ele vai operar. Então a gente acredita que a gente vai conseguir praticar isso aí com mais facilidade. É um sistema único, é um sistema integrado, não que ele seja único, né? Tem mais de um, mas integração, né? Bacana. Vou fazer uma pergunta para o GFT aqui. GFT, quais foram as melhorias que vocês observaram quando começaram a aplicar a telemetria no grupo? Antes de mais nada, boa tarde, né? É um prazer estar com vocês, tanto o grupo inicial quanto os convidados e a Mix. Então, lá atrás, né, há 5 anos atrás, a telemetria inicial ela foi contra, o que era o padrão, né? A telemetria ela sempre teve o padrão de focar no consumo de combustível. Desde que eu estou aqui na área de telemetria, sempre que nos procuram, precisa, né, ter uma economia de combustível. E a gente nós sempre priorizamos a segurança. Né? Então, desde quando foi se instalado o projeto e se focou na segurança, né, falando propriamente dito dos eventos operacionais, partiu do princípio aí, né, criamos um indicador, né, que o Daniel falou muito bem, que é o MKBE, né, média de quilometragem de eventos. Partindo daí, teve uma gestão voltada para o operacional, né, dos 4 eventos de segurança, que são aceleração, freada, curva e excesso de velocidade. E aí, a gente gerindo isso, né, a telemetria extraindo as informações, analisando e passando esses dados para a parte operacional, e a operação gerindo isso, né, em conjunto com eles. Naturalmente, isso foi acontecendo, óbvio, né? Para a gente ter uma mudança de cultura, não é do dia para a noite, né? O Dani frisou muito bem, né? A Unicel está há mais de 30 anos no mercado, então, assim, é difícil você mudar uma cultura que antes já estava aplicada por outra. Então, requer-se um tempo para você poder amadurecer com a entrada da telemetria. Então, foi aos poucos, né? A gente vai amassando para a gente chegar num nível X. E foi dessa forma que nós conseguimos chegar em outro nível. Qual outro nível? O nível que a gente começa a impactar
E o benefício da telemetria começa a entrar em outras áreas, né? Como, por exemplo, o saque, né? A reclamação do cliente, isso afeta muito, né, a parte do jurídico, e aí você entra em questões de, por exemplo, de multas por excesso de velocidade, né, de quedas acidentais. Então, hoje a gente tem uma demanda muito grande da parte do jurídico, né, por conta desse aspecto, porque a telemetria ela conseguiu atingir esse patamar de beneficiar indiretamente outras áreas, né, para que mudasse esse quadro, porque antigamente a gente não tinha como ter um norte sobre isso, né? Vou citar um exemplo bem clássico aqui, né? O passageiro ele liga reclamando pelo saque na empresa que o motorista ele deu uma freada brusca lá e o passageiro acabou caindo, né? Com a telemetria a gente pode diagnosticar isso e documentar se eventualmente naquela data ou naquele horário exato, né, realmente teve uma freada brusca ou não. Então isso muitas das vezes acaba ajudando e nos dando um norte para a gente poder solucionar esses tipos de casos. Ou seja, defende o motorista, né? Porque vai mostrar que ele não fez aquela ação naquele momento, por exemplo, né? Nesse caso, assim, ou inocenta ou não, né? Depende. A gente sempre diz que o motorista é que faz a performance dele, né? A telemetria ela só está ali para mostrar o que está ocorrendo. A gente não manipula nada, a gente não muda nada. Então, aquele motorista que, né, ele se adequar dentro dos padrões que o grupo NSO ele tá, né, solicitando, até às vezes ele não vai ter problemas com esse tipo de situação, né? Claro. O bom motorista vai ser beneficiado, o mau motorista vai ficar mais claro que ele é mau motorista mesmo, né? Sim, sim. Então, assim, aí acredito também que, assim, para essa evolução, para a gente chegar nesse nível, é extremamente importante a união das áreas, né? A telemetria, eu entendo que quando ela entrou dentro do grupo NSO, as áreas como um todo, elas se uniram mais, não que não existiam, mas, assim, elas teve que se aproximar um pouco mais, né? E falando bem dito dos eventos operacionais, por exemplo, a gente precisa muito da parte operacional, né? Dos gestores operacionais. Temos também os MTOs, né? Que são os motoristas técnicos operacionais, como se fosse o personal trainer do motorista, né? É aquele cara que ele faz o trabalho de formiga, né? Ele que leva a informação mastigada para o motorista lá no ponto final, né? Lá no terminal. Então, assim, é de extrema importância a sintonia de todas as áreas, né? Aí falando do jurídico, da operação, da manutenção e propriamente da telemetria. Tá. Tem um ponto que o Daniel tocou, eu acho super importante, mas talvez fosse bom explicar um pouco melhor para o pessoal, né, que é o MKBE, o indicador que vocês estão utilizando. Será que vocês podiam explicar um pouquinho melhor o que ele é e como é que ele se comportou ao longo do tempo, né, se ele está melhorando, piorando? Sim. Nós precisávamos ter um indicador para entender como é como é que vinha se comportando a nossa evolução operacional, né? Então, foi desenvolvido, a gente falou, pô, como medir isso? A média de eventos, média de quilometragem entre os eventos, né? A cada X quilômetros, quantos eventos de segurança foram cometidos? Entre os quatro, que são aceleração brusca, curva brusca, freada brusca e excesso de velocidade, né? E nós começamos isso com uma média de 7 quilômetros entre eventos, né? Quer dizer, a cada 7 quilômetros dava um evento, é isso, né? Isso, no início da implantação, esse era o nosso indicador. E aí os treinamentos foram intensificados, acompanhamento diário, né? E hoje nós estamos com um indicador de 288 quilômetros, média do grupo. Então, quer dizer que aumentou existe uma 30 vezes evolução. o indicador, é isso? Mais de 30 vezes. Esse é o número, Fagundes. Esse impacto que vai dar no que o GFT está falando, né? A quantidade de freadas bruscas é muito menor, vocês vão ter indenizações para fazer. Um outro ponto que algumas outras empresas falam é, mesmo que tenha o evento, ele tem menos intensidade, o motorista já está mais devagar, né? Ele já está mais cuidadoso. Então, se tiver, a freada brusca é menor, ela
pessoa não se machuca tanto, né? A indenização já começa a desaparecer. Mas é bem interessante. Exatamente. Ponto, eu achei muito legal o GFT falando a necessidade da integração entre as áreas, porque a gente sabe, especialmente num grupo grande que nem o NSO, que ainda por cima são várias empresas, então eu sei que vocês conseguirem fazer as coisas, a roda andar, né, vocês têm que contar com uma equipe grande de gente, então é muito rica essa experiência de vocês. Parabéns, né? O outro ponto aqui que a gente queria aportar, né, abordar, é depois que foi feito, então, toda essa parte da telemetria focada na questão do risco, do acidente, diminuir o número de indenizações, e mais para o GFT também, o que vocês notaram que também, o que outras oportunidades com a telemetria depois da implementação? Então, a telemetria operacional ela era um desafio, né, e se tornou realidade. Hoje eu tenho o privilégio, né, e tenho o privilégio de estar desde o início, desde 2016, né, quando o INSO me fez o convite, me deu essa confiança. E assim, a gente vivendo a cada dia não é fácil. Falando do gancho, o sistema operacional, né, os eventos operacionais não são fáceis de lidar, porque por o mínimo descuido que você tenha, né, e a gente sabe qual é a magnitude do grupo, você tem uma certa dificuldade ali, mas a gente conseguiu equilibrar, então hoje o nosso indicador está bem equilibrado enquanto a isso, né, de operação. E quando percebemos que o nosso indicador ele está equilibrado, a gente partiu para novas oportunidades, até porque o leque da telemetria ela é imenso, né? A gente vai desde a operação, e aí hoje a gente tem, né, que já é uma realidade, temos alguns eventos relacionados à telemetria técnica, né, que são eventos que, por mais que sejam novos, já estamos colhendo frutos em relação a isso, né, uma futura preditiva aí. E o Igor também, logo menos, ele vai detalhar mais exatamente outros eventos que também se agregam a isso, que são eventos que é relacionado a questões de violações. Então, assim, a gente começou, né, a abrir esse leque de oportunidades, vamos dizer assim. Só que não é algo tão fácil, ao meu ver, né? Você tem que fazer da mesma situação que nós fizemos com a operação, com os eventos operacionais, temos que fazer com os eventos, por exemplo, de manutenção, que são os eventos técnicos, e os eventos de violações, né? Que é com o tempo que a gente vai implementando a cultura, né? A gente vai mudando os hábitos, aquele velho hábito, não que seja um hábito errado, né? Mas hoje todos nós sabemos que a tecnologia ela veio para ficar, né? E a tecnologia ela está do nosso lado. Só que a gente precisa ter uma gestão eficaz em cima dela. Não adianta a gente ter, né, 100% da frota com telemetria, sendo que a gente não tem uma gestão bem afinada, né, e bem apurada para a gente poder colher os frutos. E o que vale comentar também, né, GFT, por mais que tenhamos uma gestão corporativa, nós operamos aí com 7 unidades, né? E cada unidade existe uma particularidade, né, em cada município. Existe uma cultura um pouco diferente em cada uma delas. Então, aplicar o conceito da telemetria, ele leva tempo. A gente fala, poxa, mas 4 indicadores operacionais, isso não é fácil de fazer a gestão deles, né? Não, fazer a gestão do número não é difícil. Difícil é você criar uma meta alta e fazer com que diretamente nossa operação nos ajude a alcançá-la, né? E queria ter bom, não sei se nós podemos usar o nome disputa, né, GFT e Igor, mas é legal, nas reuniões de devolutivas, de fechamento, a gente percebe que, poxa, a unidade de Caieiras está um pouco abaixo da de Osasco, a gente precisa chegar, é um número que a gente consegue atingir. Então, é uma disputa bem sadia, entendeu, Fagundes? É um bate-papo bem gostoso. Porque eu estou me lembrando um pouco, para mim é como uma escada, né? A gente sobe um degrau por vez. O GFT foi muito claro nisso e faz todo sentido. Não adianta correr nessa escada acima, a gente acaba tropeçando. Então, é um passo por vez, né? Solidifica. E outra questão que vocês reforçaram bem é a parte da cultura. Então, você tem o hábito e o vício, né? O vício é uma coisa
meio fácil de ver, né? Eu fui lá, vi, ó, fez uma freada brusca, não pode fazer, então fica batendo até ele parar de fazer. Agora, criar o hábito é mais difícil. O hábito envolve todo o processo, né, de como gerir aquelas freadas bruscas, treinar os motoristas e identificar o que pode fazer eles se motivarem a dirigir melhor, né? Então, até criar o hábito virar cultura da empresa demora um pouco, né? Pode falar. Desculpa te cortar. Claro. Por exemplo, nós aqui temos uma realidade a gente tem muitas variações de modelo de chassi, por exemplo, né? E nós temos adotado um padrão dos 4 eventos de segurança para todas as unidades do NSO, mesmo que tenhamos diversidade de chassis, né? Temos a topografia também de cada unidade, ela é diferente, né? Perfeitamente. A vida útil do veículo também inclui muito. Então, cada garagem o motorista ele tem a cultura daquela região. Só que nós conseguimos, com todas essas adversidades, vamos colocar assim, criar um padrão, né? Então, o nosso padrão dos 4 eventos de segurança, mesmo que tenha essas variações, eles são o mesmo para 6 unidades. Então, assim, é difícil você gerir isso, né? É difícil você manter isso. Chegar lá no topo é uma coisa, né? Você se manter e ter aquela regularidade ali, aí é outra situação. Legal. Bom, a gente falou muito aqui da parte mais de gestão, de alto nível e tal. Vou botar um pouquinho mais a mão na graxa agora, vou chamar o Igor aqui para... Eu sei que vocês inovaram bastante usando a telemetria em algumas coisas que não são tão usuais assim. Então eu vou pedir aqui para ele falar de alguns exemplos que a gente acha muito bacana, né? Tem uma solução que vocês fizeram para coibir a questão do desvio de combustível e do anjo da guarda. Igor, se você pudesse explicar melhor como é que foi isso, né? Não, legal. Boa tarde a todos. Eu costumo falar para eles que programar e instalar é fácil, né? O difícil é fazer a gestão, né? Então a gente implementa. A gestão disso é um pouquinho mais complicado, né? A gente fez Ô, essa... Igor, programar e instalar não é tão fácil assim também não, viu? Não vende esse peixe que é muito fácil. Nada disso é fácil, essa é a realidade. A gente... Acho que toda empresa de transporte, né? Não só transporte de passageiro, transporte de qualquer carga, né? Vamos falar assim, tem esse receio no desvio de combustível, né? Então, todas as empresas têm um pé atrás, né? Então, nada melhor do que prevenir, né? E com a telemetria a gente consegue prevenir isso. A gente acabou instalando uma válvula na tampa de combustível que faz a abertura e o fechamento pela telemetria, né? Então, a gente consegue abrir a tampa e fechar a tampa com um crachá ou com uma chave específica. E caso essa tampa seja aberta fora, né, ou sem a chave, nós conseguimos identificar o momento exato e assim instantaneamente que ela foi aberta, né? Então que foi violado ali, teve uma abertura forçada, né? A gente consegue cadastrar também diversas cercas eletrônicas pelo Brasil aí, falando em postos parceiros, por exemplo. O meu ônibus, né? Ele abastece no posto da esquina, então eu posso deixar liberado ali para abastecer. Então ali você pode abrir a tampa de combustível, né? Uhum. É uma solução muito boa. Antes que chova de perguntas aqui, Igor, eu esqueci uma coisa de falar no início. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, claro, a gente tem um tempo meio limitado, não vai dar para eles responderem agora, né? Eu ia pedir que vocês escrevam no chat, a gente vai juntar as perguntas, o que der a gente responde no final. E se não der, eu vou passar e depois o pessoal manda e a gente envia por e-mail para vocês. Bom, desculpe, Igor, te interromper, mas eu sei que esse assunto aqui então, todo mundo tem interesse, né? Sim. Pode seguir. E o Anjo da Guarda, né, que a gente fez um evento, acredito que isso é mais utilizado em ônibus, né? O Anjo da Guarda, na verdade, não é um equipamento para inibir possíveis ações do motorista, né? Vamos falar assim. Então, por exemplo, que o motorista consiga atingir a velocidade acima do permitido, abrir as portas em movimento, porém, algumas vezes, ele é um equipamento que pode dar falha, pode apresentar um problema no botão ou até mesmo uma violação, né? Então, algumas pessoas acham que colocando a vida em risco, a gente ganha algum tempinho, né? Então, 5 segundos, 10 segundos. Isso é um pouquinho complicado da gente fazer a gestão. Então, a gente conseguiu criar um evento também que, quando o anjo da guarda ele é deslacrado, né? Ele é desligado ali, automaticamente, né, no sistema ele já gera a localização do veículo, quem está no veículo e assim
isso é instantâneo, né? Então a gente consegue mover uma ação de imediato. Já pedir para alguém ir no ônibus, se aproximar e verificar o que está acontecendo, né? Se realmente foi necessário desligar esse equipamento de segurança, porque às vezes a gente precisa desligar por alguma outra falha do veículo, né? E fazer a correção, né? Então isso a gente já tem programado. Todas as noites a gente fala para o eletricista: eletricista, vai nesse carro que esse carro está com problema. Então ele já tem automático ali para poder solucionar, não perde tempo, né? Ganha agilidade. Igor, você me permite um complemento, Igor, por gentileza? Sim, e acho que a grande cereja do bolo nesse evento de Anjo da Guarda é que a gente detecta a violação do lacre, isso ficou automatizado, né? Antes nós dependíamos aí de uma auditoria presencial no carro. E para auditar tudo isso aí de frota, né? Olha o tempo que nós levávamos. Hoje, a gente consegue gerir isso aí remotamente. Qualquer tipo de ação, vamos chamar assim, fraudulenta sobre o Anjo da Guarda, até mesmo não só fraudulenta, mas também como autorizada pela recepção técnica, a gente recebe o evento em tempo real desse evento. E junto com a ferramenta de InfoHub, né, Igor? Acho que vale falar isso também. Uma ferramenta mobile onde a fiscalização atua sobre isso, né? Se quiser falar um pouquinho, por gentileza. Tranquilo. Na verdade, o InfoHub ele é dentro de duas plataformas, né? Da plataforma web da Mix e também do aplicativo que tem para o celular. Então, alguns dos nossos funcionários têm esse aplicativo e por ali eles conseguem monitorar todos os eventos. Então, vou fazer uma suposição aqui, que eu esteja no terminal da Lapa para recepcionar um carro que está fazendo a viagem, né? Então, eu, através desse aplicativo que a Mix disponibiliza, eu consigo auditar o motorista. Então, ali eu já consigo saber se ele fez uma violação, se teve alguma falha, se ele cometeu algum evento, né? Se ele fez uma aceleração, uma freada, um excesso de velocidade, e já consigo dar um feedback na hora para ele: olha, dá uma segurada, né? Não faz mais isso, tenta maneirar, porque a gente está carregando pessoas, né? Uhum. É gestão à vista, né? Isso é gestão à vista mesmo. Outro ponto bacana é a questão da tensão da bateria, que vocês começaram a monitorar. Legal. Isso a gente Caminhar. sofre principalmente no frio, né? Hoje nem tá frio, então isso nem aconteceu hoje. No frio a bateria tende a dar mais problema, né? E o que acontece? Para a empresa de ônibus é complicado na saída da frota, né? 2, 3 horas da manhã, a gente pede para o motorista se deslocar até o carro e quando ele chega no veículo, que ele vai dar a partida, o veículo não tem partida. Aí ele volta, anda alguns metros, tem que procurar o eletricista e procurar um outro carro para ele poder sair. Isso pode até atrasar o carro, que é um carro super importante, que seria o primeiro carro da linha e tem muita gente dependendo dele para chegar no serviço no horário correto, né? Então, nós fizemos uma solução que a telemetria ela consegue monitorar a tensão de bateria. Antes de acabar a bateria, então a gente tem 2 monitoramentos. O primeiro que olha, se um eletricista for no carro, ele ainda consegue dar partida e fazer a carga lenta dessa bateria. E o segundo monitoramento que a gente faz esse carro ele realmente não tem mais jeito. A gente precisa fazer um conjunto nele, precisa ir lá um eletricista e trocar a bateria. Então a gente consegue fazer esses 2 monitoramentos que a gente ganha muita agilidade na soltura da frota. Quer dizer, ele carrega a bateria já antes até do motorista chegar lá e descobrir que não vai conseguir dar partida, por exemplo. É isso? Isso, exatamente. Então ele já deixa o carro carregando a bateria, né? Para quando o motorista chegar já não existir mais essa falha. E principalmente nos finais de semana, como os carros ficam parados, né? Feriados prolongados, isso acaba acontecendo devido à quantidade de equipamentos que existe dentro do veículo, né? Então, fazendo esse monitoramento, a gente já inibe a falha e dá mais vida útil para a bateria, porque quando ela descarrega, isso é um problema, gera um problema dentro dela, né? Se ela chega num certo nível, ela já não pega mais carga, né? Ou então ela começa a aquecer muito na carga e vai perdendo a vida útil, claro. Esse já é o caso de uma manutenção preditiva, né? Você não vai fazer a manutenção preventiva periodicamente, você já está identificando o problema antes dele virar problema, né? Bem interessante. Sim. Uma outra coisa eu ia perguntar mais né? Sempre tem alguns casos, agora que vocês estão usando o InfoHub, olhando as coisas com essa gestão à vista,
se previne a perda de motor. Vocês tiveram algum caso desse tipo de FTM na operação? Então, acredito que ainda não, mas os eventos que nós estamos monitorando hoje, né, temperatura alta ou baixa de líquido de arrefecimento, ou temperatura baixa ou alta do óleo do motor, a princípio ele traz pequenos benefícios, né? A gente começa com pequenas coisas para lá na frente a gente conseguir implementar a cultura da preditiva, né? Hoje a gente tem a cultura da manutenção. Eu tenho algum conhecimento de manutenção, porque eu vim da manutenção, trabalhei mais de 5 anos na manutenção. Então, assim, a manutenção ela trabalha mediante a quilometragem, né? Tudo se baseia no componente, as revisões pesadas ou leves, baseada na quilometragem. Então, para a gente ter essa mudança de cultura de conseguir colocar uma preditiva, acredito que vai se levar um pouco de tempo, mas a gente já está colhendo fruto com pequenas coisas, né? Por exemplo, um vazamento ou a troca de um componente que às vezes está influenciando ali uma temperatura alta, uma alta pressão ou uma baixa pressão. Então, isso a gente hoje já está colhendo fruto disso. Agora, a perca de motor a gente ainda não chegou a acontecer, mas eu tenho certeza que com o tempo a gente vai chegar nesse nível, né? É inevitável, porque primeiro se a gente cerca as pequenas coisas, né? E depois a gente vai chegando nos pontos mais críticos, vamos dizer assim, a evitar sei lá, uma turbina quebrar, né, um superaquecimento, ou você evitar também a perca de um motor que a gente sabe que o custo é muito alto para você poder refazer esse motor. Então, acredito que nós estamos caminhando no caminho certo. Sempre deixar claro, a mudança de cultura não é do dia para a noite, né? A gente tem que, cada dia ali, colocar uma sementinha. Mas, de certa forma, o trabalho já vai no sentido de prevenir, porque se fosse perfeito, nunca vai perder o motor, nem vai chegar nisso, né? Vocês vão ter resolvido o problema antes de falar, Daniel. O 100% é muito difícil, né? Mas, assim, vale lembrar que a telemetria técnica é um módulo um pouco precoce, né? A gente está achatando os eventos, então a gente está, digamos que em implantação. Nós estamos agora com 3 eventos, só que a área de manutenção, ela já está entrando com essa cultura aí total, e aí está bem gostoso de trabalhar, viu, Fabrício? Cada dia uma novidade, um aprendizado novo. Agora a cultura foi sendo implementada com eles, né, e cada vez, depois eles começam a se empolgar, né, resolver um problema grave, né, então, a gente teve outra empresa de ônibus que tinha problema de baixa temperatura. Os ônibus começaram a dar um consumo muito alto, e aí eles identificaram a temperatura muito baixa, e era uma peça que foi trocada na manutenção, foi trocada por uma peça não adequada. Salvaram alguns motores aí nesse momento. Mas assim, eles não chegaram a ver que iam perder o motor, porque foi resolvido antes, né? Um pouco o que o GFT está falando, tem um vazamento, alguma coisa já está resolvendo antes. Até porque a gente está falando de uma magnitude de uma frota muito grande, né? Talvez alguém possa pensar, pô, legal, né? No meu carro de passeio, ok. Talvez isso não tenha tanta influência, mas se eu deixar aquilo acontecer, aquilo vai ficar ruim. Mas numa magnitude de uma frota que nós temos, né? Se a gente juntar um é 2. Então, assim, as pequenas coisas, elas vão naturalmente chegar nas grandes coisas, que é o nosso foco, né? Eu tenho certeza que tanto da parte a gente sempre busca. Tá. Bom, bacana. Um outro negócio, uma coisa interessante tem coisas que a gente não consegue fazer atrás de uma mesa, né, no escritório. Precisa ir a campo fazer. Tem 2 casos aqui que eu achei muito interessante, que eu ia perguntar para o Igor como foi feito. Aquela questão que vocês conseguiram identificar uma forma de, usando a telemetria, identificar aquela freada por impacto, o popular totozinho. E como que vocês fizeram para calibrar o que era uma curva brusca para um ônibus? Como é que foi feito esse processo? Igor, se você pudesse explicar para a gente. Alguém que está com o microfone aberto está com bastante ruído de fundo. Então, se vocês puderem, deixam todos em mudo, né? Na hora que for falado, aí abrem que vai ficar melhor. Isso. Maravilha.
Bom, na verdade é a freada por impacto, que a gente apelidou aí carinhosamente como Totó, né? E também a curva pelo acelerômetro, né? Eu vou falar primeiro da freada por impacto. Isso aí foram, acho que semanas, se não meses de desenvolvimento em conjunto do grupo NSO com a Mix, né? Fazendo diversos testes no fundo da garagem, em todas as garagens, inclusive até na rua mesmo. Só deixando claro a diferença da freada de impacto e a freada comum, né? A freada de impacto, a gente mede o impacto do carro através do acelerômetro, que vai dentro do módulo, né? Então, ele tem microcélulas que conseguem verificar a vibração do veículo. E a freada normal é um deslocamento de velocidade por tempo, né? Então, a redução de velocidade seria uma freada. A freada de impacto é quando existe algum tranco, né? Vamos apelidar assim, dentro do veículo. Então, nós ficamos podemos falar que aproximadamente 2 meses fazendo esses testes, e a gente conseguiu implementar isso, né? Então, hoje a nossa frota tem isso dentro dos módulos que estão programados. Então, o que acontece? Quando acontece algum acidente, por exemplo, nós conseguimos saber até mesmo a velocidade do impacto. Quando ele, por exemplo, um ônibus bateu em uma parede, a gente consegue saber exatamente qual foi a velocidade que ele estava no momento de impacto com a parede. Então, a gente consegue fazer cálculos malucos aí, né, para verificar se isso pode ter derrubado algum passageiro. Isso também serve de recurso, né, para sabermos se o motorista chegou a diminuir a velocidade antes do impacto para prevenir vamos falar assim, né, que o acidente seja pior. Então, se ele conseguiu reduzir a velocidade, se na hora do impacto a velocidade já estava bem reduzida e ele conseguiu salvar algumas vidas ali dentro do veículo, né? Esse é um indicador que ele é para o bem, né? Então, a gente precisa monitorar isso com outros olhos, né? Até mesmo numa queda acidental. Às vezes, o ônibus vai sair do ponto e as pessoas passam pela frente. Isso é muito perigoso, né? E o motorista ele tem que segurar um carro que pesa mais de 1 tonelada tranquilo, e ele aperta o pé no freio, a gente consegue verificar essa freada que ele deu, que pode ocasionar uma queda acidental dentro do veículo. Entendi. E o evento de curva brusca por acelerômetro. Só Esse também... antes disso, só fazer um comentário. Isso também tem a ver com a intensidade, né? Então, que você comentou, quer dizer que se eu fizer uma freada por impacto, mas ele conseguiu reduzir antes, né? Conseguiu evitar, até a pessoa pode cair, mas é bem menos, né, que se ele tivesse mais rápido. Sim, exatamente. Ele Entendi. mede a intensidade do balanço do carro, tanto para frente como para trás. Então, na hora que ele dá essa freada para frente, a gente consegue saber a velocidade que ele estava, e a gente determina ali, através do acelerômetro, o balanço que deu no módulo, né? Uhum. E também nós fizemos o evento de curva brusca pelo acelerômetro, que o módulo da Mix permite, que, na verdade, a gente consegue saber exatamente o balanço do carro, né? Diversas tecnologias fazem essa questão de curva por GPS. E às vezes existe alguma falha. A falha seria em túneis, lugares que área de sombra. Então, com a tecnologia da Mix, a gente já consegue, dentro de um túnel, por exemplo, mesmo se tiver uma trepidação ou qualquer movimento brusco do veículo, que vamos apelidar um quebrão de asa, que é quando o motorista tenta desviar de alguma coisa, de algum motoqueiro, buraco, qualquer outra coisa que haja na via, né? A gente consegue saber a intensidade dessa curva, né? Então, nós colocamos um parâmetro para descobrir a intensidade que o passageiro também está sentindo. Então, não gera um desconforto para ele e gera uma segurança para o motorista. Isso cai dentro da parte da missão da empresa que o Daniel falou ali no início, que é transportar os passageiros com conforto e segurança. Sim. E até mesmo, Fagundes, para gerar um indicador forte, né? Porque você monitorar uma curva brusca através do deslocamento de GPS, em alguns pontos que você tem sombra dessa referência, você gera um evento falso, né? Então você não gera um indicador real. E através do acelerômetro, que trabalha com os atritos moleculares, você consegue gerar esse evento real em pontos que existem sombras de sinal de GPS. Muito legal. Bom, o outro assunto interessante vocês fizeram uma integração, porque como a gente está falando aqui de várias empresas, seria interessante, né, ter um dashboard, alguma coisa para conseguir enxergar
de uma forma geral, para o grupo inteiro, né, como que estão esses indicadores trabalhando. Isso foi feito através de uma integração, usando um BI, né? Eu acho que é interessante, né, daí vai para os 3 aqui, como que foi esse processo e como que está funcionando esse dashboard e esses indicadores para os gestores operacionais da empresa. A gente tem um desejo, que nem eu comentei lá no início. Nós temos 2 BIs. Um que nós utilizamos somente a API da Mix, e nós estamos aí customizando 4 itens para que ele se torne completo para a gente entregar essa ferramenta aí para a operação, tá? E nós temos a segunda opção, que é o BI que integra a API da Mix com o Google System, que a gente consegue usar para os municípios aí da Grande São Paulo, né? Exceto Viação Santa Brígida. E hoje, a área de telemetria, ela exporta esses dados do dashboard da Mix, ela consolida ainda isso em Excel, né? Então, a gente entrega esses painéis para operação dessa forma. Isso para consolidação de indicadores. Agora, para a gestão diária, a operação já atua diretamente na plataforma da Mix e com as ferramentas de InfoHub, ok? O Jefté, complemente um pouco, por gentileza, sobre as ferramentas do BI. Então, como o Daniel colocou, hoje nós ainda aplicamos isso de forma no Excel. Porém, o BI ele está pronto, né? Hoje a operação ela já tem esse acesso ao BI e ele nada mais é do que o espelho dos nossos indicadores e do dashboard de Excel que nós temos hoje. Então, né, ele está estratificado ali, né, o consolidado do NSO, né, consolidado por garagens, né, ali tem um MKB por motorista, por evento. Então, assim, e conseguimos ainda estratificar, né, aqui o grupo ele tem uma particularidade que é dividido por núcleo, né, aquela garagem que ela é muito grande, é dividido por núcleo, tem umas que é dividido por garagem, então, assim, dentro de uma garagem tem 3 garagens, ou dentro de uma garagem tem 3 núcleos, né, vermelho, amarelo e verde, por exemplo. Então, assim, a gente conseguiu estratificar isso, tanto no BI quanto no Excel, para quê? Né? Quanto mais estratificado, maior você tem o controle, né? Você consegue controlar melhor isso, você estimula uma competição sadia dentro da área, né? Que isso é legal, né? Uma competição sadia para você mostrar o seu indicador no dia a dia, né? O núcleo amarelo está melhor essa semana, o núcleo vermelho precisa de uma atenção. Então, acredito que você estratificando esses núcleos ou essas Gs, no final do mês, você tem uma evolução bem mais equilibrada do que se você fosse controlar uma magnitude de uma garagem, por exemplo, de 600 carros. Você teria uma dificuldade bem maior. Então, hoje a gente já consegue aplicar todos esses filtros, tanto no painel de Excel, quanto no nosso BI, que né, já pega direto da API, automático, que é D-1. Uhum. E como, por exemplo, Fagundes, só... Deixa eu falar. Pois não. Como complemento, usando, acho que bem como referência, as unidades da Urubupungá, né? A unidade de Urubupungá Osasco, ela tem 4 gestões operacionais, né? G1, G2, G3, G4. A gente consegue vincular, cadastrar o motorista a cada núcleo de gestão. Então, consequentemente, a gente consegue gerir diretamente as linhas desse núcleo, né? E quando a gente faz a exportação tanto para o BI ou até mesmo para o Excel, aquele desejo que nós tínhamos de gerir por linha, isso a gente já consegue fazer hoje. Sim, mesmo sem ter a integração com o validador, né? Exatamente. É uma emenda, né, uma adaptação, digamos assim, que a gente conseguiu viabilizar. Nós fizemos aqui no grupo é bem conhecido o Kaizen, né, o famoso Kaizen. Nós fizemos um Kaizen na plataforma da Mix, que nós identificamos um campo que tinha ali que não se usava e nós aplicamos as linhas, né, conforme os carros, né? Pegamos o prefixo e colocamos as linhas
conforme aquilo é documentado pela operação. Então, pegamos o documento da operação, né, dos carros nas linhas e aplicamos isso. Porém, nós temos sabedores que não são... A eficiência do carro na linha, ela não é 100%, né? Pode-se colocar aí uma média de 70% aí. Porém, já é um grande avanço. Então, hoje, né, se quisermos ter uma performance por linha, a gente consegue criar um mapa de calor, né, para a gente poder visualizar um ponto crítico de um evento operacional. Então, isso hoje é possível, tá? Ô, Jefté, o que vale comentar é que isso aí foi... A gente conseguiu ajeitar isso naquela famosa conversa de boteco, né? Num É dia a isso aí. gente chegou tomando um café, falou, pô, não é possível que a gente não consegue, que nós não conseguimos fazer isso. Pô, entra aí, vamos ver. Então, nós descobrimos um campo disponível e fizemos um ensaio e deu tudo certo. Foi muito bacana isso. Perfeitamente. E hoje, quando vamos extrair esse relatório, esses dados, o carro ele já está atrelado à linha, então a gente já consegue fazer N coisas com isso, né? E volta a frisar, né? Desde uma performance por motorista na linha X ou YZ, desde um ponto crítico dos eventos operacionais, ou até propriamente do evento de telemetria técnica também conseguimos realizar. Já com a informação da linha e do núcleo, né? Isso. Bacana. Um outro ponto, voltando um pouco mais para a parte de manutenção, né? Perguntar para o Igor aqui. Vocês conseguiram usar a telemetria para detectar defeitos na cana, um sensor de velocidade, tacógrafo, esse tipo de coisa? Identificar se o veículo tem algum problema? Sim, eu acho que isso, a telemetria ela vai de encontro com as revisões, né? Uma revisão preventiva, né? Então, até mesmo preditiva para a gente trabalhar. Algumas vezes, dentro da telemetria, aconteciam algumas oscilações. E a gente falava, nossa, mas que estranho, né? A telemetria está com problema. Mas, na verdade, a telemetria ela não está com problema. A telemetria ela aponta uma falha que está acontecendo no veículo. Então, a gente pegou um veículo e fomos a fundo na manutenção dele. E a gente acabou verificando que algumas conexões, né, poderiam estar soltas, entre outros defeitos. E o que é mais legal disso, né, é que a gente consegue prevenir a falha, né? Então, antes daquilo se tornar pior, a gente já conseguiu detectar pela telemetria um exemplo básico, né? Que um chicote que poderia dar um curto-circuito e ocasionar fogo no veículo, a gente já conseguiu pegar por ali, fazer a isolação dele e resolver o problema. Então, a telemetria ela proporciona essa manutenção preventiva aí no veículo. No caso até preditiva, né? Porque você faz antes da preventiva. Sim, Outra coisa muito exemplo bacana que vocês nos falaram era como vocês fazem na questão do evento de partida do alternador, né? Isso, exatamente. Esse é um exemplo claro, né, de preditiva, vamos falar assim, que nós implantamos aí em uma das unidades do grupo, que seria a unidade de Santana de Parnaíba. O pessoal, super gente boa, o que eles fizeram? Eles pediram alguns dados da telemetria para monitorar a quantidade de partidas que existiam no veículo, porque, na verdade, o motor de partida a gente trocava por tempo, né? Então, a determinado tempo nós trocávamos o motor de partida. E lá, eles fizeram diferente. Eles começaram a criar a revisão deles. Com os dados que a gente passava para eles, nós informávamos, eles fizeram um cálculo e falaram, nossa, um motor de partida, como um exemplo, dura 200 partidas e não um ano. Então, ele dura, na verdade, 1 ano e 4 meses. Ou, dependendo do veículo, dura somente 7 meses. Então, eles conseguem aproveitar ao máximo o motor de partida antes de fazer uma manutenção e antes de gastar uma mão de obra, né? Então, é excelente. Isso é excelente. E também, se pensar bem, se direciona a operação, né? Talvez poderia ter Sim, menos você... partidas se fizer uma operação de uma forma diferente, você acaba economizando e fica claro que ele vai durar mais. Também, até mesmo, a gente deixa de tirar o carro da rua. Então, para fazer uma manutenção, a gente tem que tirar o carro da rua, trazer para a garagem, e isso gera grande custo e grande impacto para a empresa, né? Então, a gente deixa de fazer essas movimentações e também dando vida útil ao equipamento, né? Se pensar, tem muitas peças que poderiam ir nesse caminho, né? O limpador de Sim, para-brisa, o próprio ar-condicionado, tem várias peças que poderiam ser medidas pelo tempo que ela foi utilizada e não pelo tempo ou a quantidade de vezes que ela foi usada e não pela quilometragem, né? Não faz, às vezes, muito sentido até. sim. Muito bacana.
Em termos de consumo de combustível, eu sei que vocês falaram que o foco no início foi a parte da redução do risco de acidentes, agora estamos falando bastante de manutenção, né? Mas o consumo de combustível é o maior custo de todas as empresas de transporte. Então, aí vai um pouco para o Jefté e para o Igor, né, para os dois. O que vocês fizeram e o que vocês identificaram em termos de consumo de combustível que teve impacto na operação? Olha, consumo de combustível, nós temos um evento que hoje nós temos um indicador, né, que é o MTBE, né, que é a média de tempo entre eventos, que é o evento de fora da faixa verde. Então, esse evento ele está totalmente correlacionado com o consumo de combustível, falando operacionalmente, né? Então, hoje nós temos uma gestão em cima disso, sim, né? Enviamos na mesma proporção que o indicador de MKBE, que é dos eventos operacionais, né? Ele é encaminhado para os gestores, é a mesma proporção do MTBE. Por quê? Vou citar um exemplo bem simples, mas um exemplo clássico. O que nós identificamos pelo mapa de calor, né, pelo ponto crítico de cada evento. Aonde nós temos muito excesso de velocidade, é o mesmo ponto que nós temos o fora da faixa verde. E obviamente, né, por exemplo, se tratando da Santa Brígida, nós temos muitos corredores. E nos corredores, né, tínhamos muito excesso de velocidade. E identificamos que nos corredores em velocidade cruzeiro, onde o motorista ele pode trabalhar dentro de uma faixa econômica, além dele exceder a velocidade, ele estava, né, fora da faixa econômica. Então, ele estava cometendo duas infrações ali, né? Então, assim, foi meio que matar um coelho com duas cajadadas, né? A gente tem a gente conseguiu encontrar dois problemas e solucionar com uma ação. Sim, Bacana. até mesmo nós temos um indicador, Ale, que é do marcha lenta excessiva, né? Então, em alguns carros, a gente faz a derrubada vamos falar assim, a gente desliga o carro através da telemetria. Dependendo do veículo, se ele tiver muito tempo parado, a telemetria envia um comando para ele e acaba desligando ele para ajudar no consumo de combustível, para aquele carro não ficar parado, né? Gastando combustível e emitindo poluentes aí, né? Então, a gente acaba também ajudando na vida útil do motor, né? Algumas montadoras já fazem isso de fábrica para carros novos, né? Porém, os carros mais antigos não têm essa tecnologia. Então, a gente acaba fazendo isso pela telemetria e também monitorando os carros novos, né? Porque algumas montadoras, isso é claro, né? Como tudo na vida pode dar defeito. Então, a gente consegue monitorar isso para saber se realmente tá correto ou não, se está com defeito ou não, e fazer a manutenção para que aquilo fique de acordo. Pegando o gancho do pode falar, Pode falar. o Alexandre, desculpa. Não, eu ia dizer, a marcha lenta excessiva, ela não necessariamente ela pode ser só um erro operacional mesmo. Então, o ônibus ficou muito tempo parado no terminal. São coisas que, de repente, a própria operação começa a olhar. Por que ele está ficando meia hora parado no terminal? E tem alguma questão puramente operacional, não sei, não pôs na linha, ou tem muito ônibus naquela linha, está em fila, sei lá. Pode ser coisas assim. Ou pode ser um erro de operação grave, né? Esquecer um ônibus ligado dentro da garagem, que ele está em manutenção, era um teste que era para levar 20 minutos, e o pessoal simplesmente esqueceu o motor ligado, ficou lá a noite inteira. Essas coisas também, né? Mas o operacional eu achei interessante, porque às vezes dá aquele insight, né? Puxa, mas esses ônibus estão ficando tanto tempo parados naquele terminal. Às vezes a operação revê, né, aquela programação e consegue não só diminuir a marcha lenta, diminuir a ociosidade, né? Um veículo parado sem rodar não está trazendo benefício nenhum para... Hoje nós temos uma gestão sobre a marcha lenta, né? Nós utilizamos a ferramenta automática, né, que temos a disponibilidade, a Mix nos fornece isso, de enviar um relatório automático para o gestor, por exemplo, como o Igor bem colocou, de marcha lenta excessiva. Então, a gente direciona essas marchas lenta excessivas, esses relatórios, tanto para a área de manutenção, quanto para a área de operação também. Então, eles são sabedores, né, e tomam as devidas decisões em relação à gestão de marcha lenta, né, que melhorou muito, tá? A gente sabe que, né, quem trabalha há muito tempo, eu sou muito novo ainda em relação a isso, mas assim, tem muita gente que tem muita estrada de transporte, sabe como que funciona uma garagem de ônibus, né?
Às vezes deixam lá um carro ligado 4, 5, 6 horas ligado. Imagine isso numa proporção de uma frota, né, de 1.000 carros. O quanto que a gente podia otimizar, né, e conseguir, não é nem ter lucro, mas economizar, né? Você economizar ali naquela questão de uma marcha lenta excessiva. Uhum. E para os carros que a gente derruba o motor através da telemetria, a gente consegue criar umas regras bem interessantes, né, Jefté? Como, por exemplo, dentro da garagem, se o manobra ou o mecânico ligar o carro com a chave do manobra ou manutenção, a gente cria uma condição que ele não derruba o motor, porque é entendido que está sendo realizado algum ensaio com o carro. E ele não derruba o motor, gera um relatório, por exemplo, o carro número 30 ficou 2 horas ligado. Aí o gerente de manutenção, ele consegue aplicar a gestão sobre isso. Ele pega o manobra mecânico e fala, olha, você esqueceu ou esse carro realmente precisou ficar ligado por 2 horas, né? E quando o carro ligado sem chave, é entendido que o motor tem que parar. Então, daqui 5 minutos, a telemetria derruba o motor. Entendi. Isso. Aí uma outra parte interessante mais da operação, né, ou de como vocês conseguiram chegar nos resultados, é interessante se vocês pudessem explicar como é que foi esse processo, né, da reunião com os MTOs semanais e como que foi a pandemia mudou um pouco esse processo dentro do grupo, né, e para onde que vocês estão indo depois disso. Daniel, acho que é bem interessante essa experiência aqui. Então, desde o início do projeto no ano de 2016, né, antes, vamos colocar assim, pré-pandemia, né, a gente tinha um contato, eu acredito muito assim, a telemetria, ela tem que ter muito contato corpo a corpo, né, direto ali com o condutor, com a parte operacional. Então, elaboramos no sentido do grupo inteiro, né, a parte operacional junto com a telemetria, planejamos uma forma de termos umas reuniões semanais, né? Porque essas reuniões, esses encontros semanais com encarregados, líderes de plantão, de operação, juntamente com os MTOs, né, que são os personal trainers dos motoristas, para a gente identificar naquela semana qual evento era mais crítico e que local era que estava com maior evento. Então, assim, tomado-se essa tratativa na semana, pelo menos uma vez por semana em cada garagem, a gente conseguia no final do mês ou no final de 15 dias, a gente conseguir ao menos deixar equalizado o indicador ou alavancar ele. Então, assim, o segredo, na minha visão, é essa gestão semanal, né? A telemetria não tem como, vou instalar o equipamento lá e vou deixar rodar como se fosse um teste cego. Você não vai conseguir colher frutos, né? E assim, é bem nítido. Você, às vezes, por algum motivo, afrouxou a mão ali durante uma semana, você vê o resultado que você vai colher. Porque, assim, além de você ter aquela mudança de cultura, né, você tem que sempre estar trabalhando dia a dia, porque, por exemplo, hoje é um ponto A que está com ponto crítico. Você estancou aquela sangria ali, já abre outro ponto que está com quantidade de eventos excessiva. Então, assim, é um trabalho diário, né? Não pode parar. Então, assim, eu acredito muito nessa questão do contato com o motorista mesmo, do tete a tete, a gente fala, né, de chegar lá no cara e conversar. Eu acho que isso é de extrema importância. Porém, nesse evento, a gente teve que mudar um pouco o cenário, né? A gente teve que caminhar para as ferramentas automáticas aí, no caso, para a gente poder suprir essa necessidade que o distanciamento ele nos causou, né? Como, por exemplo, a utilização do InfoHub por amostragem, né? Avaliação de qual evento está sendo mais crítico na semana, em qual linha. E a gente chama de blitz aqui, né? Então, os MTOs com a ferramenta do InfoHub Mobile, eles atuam sobre determinada linha que está tendo maior excesso de velocidade, como, por exemplo, curva brusca, entre outros. E ele faz essa abordagem em tempo real com o operador. Isso aí também nos ajuda bastante no dia a dia. Às vezes, há males que vêm para o bem, né? Algumas coisas que acontecem fazem com que a gente até otimize, né, um processo. Não que ele estivesse errado, né? Eu concordo com o GFT. Essas coisas têm que ser feitas de forma sistemática,
toda semana vai lá, se reúne, olha, e vai revendo. Mas talvez tenha uma forma mais otimizada de fazer isso. Então, vocês estão aprendendo uma outra maneira de fazer. No futuro, vão voltar para as reuniões. A partir do momento que nós identificamos que, assim, a cultura já estava sendo implementada, né, no grupo, os colaboradores estavam entendendo o que era telemetria, né, e absorvendo aquilo como uma coisa boa, aí a gente começa a não deixar no automático, mas a gente já começa a atender para você automatizar isso, né? E a pandemia, para nós, foi assim, o Dani sabe muito bem, foi um start para nós, né? Pô, dá para a gente melhorar disso aqui, pô, dá para a gente automatizar isso daqui. Então, assim, a gente melhorou muito no aspecto da agilidade do processo, de chegar a informação até o condutor. E isso é fundamental. Quanto antes chegar no condutor, melhor você vai ter um retorno. Uns insights que a gente começou a fazer também é em deixar o CCO com a tela do InfoHub monitorando reincidências de eventos, né? Como o CCO ele já está gerindo o tráfego, a operação da nossa frota, e hoje na Santa Brisa a gente está fazendo um ensaio dele gerir também essas reincidências de eventos. Então ele constata isso e ele aciona o fiscal, o MTO, ou então envia também uma mensagem para o teclado que pertence ao rastreamento de frota. É uma gestão também em tempo real. Gestão à vista. Bom, bacana. A gente já está até estourando um pouquinho o horário, mas eu ainda tenho uma última pergunta aqui para o Daniel. Tudo que é bom, a gente tem que terminar. A questão de adoção, né, de novas tecnologias e o futuro, né? O que a NSO está pensando em fazer? Quais são os projetos, Daniel? Fagundes, falando de telemetria, a gente ainda tem uma carência que é de controlar a velocidade. Por exemplo, a linha 1 ela opera com velocidade tolerada máxima 50, a linha 2 60, a linha 3 70, né? E essa alteração, se nós hoje trocarmos o carro de uma operação para outra, nós temos que alterar o carro manualmente de grupo. E com a integração entre as tecnologias, nosso desejo é que isso aconteça automaticamente, né? Por exemplo, com a UCP, Unidade Central de Processamento, onde está lá integrado aí o validador. Quando eu entrei com a linha 1 no validador, ele já avisa a telemetria que a velocidade que aquele carro pode atingir é 50. Quando eu entro com a linha 2 do validador, a telemetria já entende que a velocidade máxima que ele pode atingir é 70. Esse acho que vai ser o pulo do gato aí para a gente. A gente está trabalhando atrás desse objetivo. Ok. Bom, queria agradecer, né, a participação dos três aqui. Eu sei como é corrida a vida de vocês dentro da operação do grupo, né? Um grupo desse tamanho. A troca de experiência aqui muito válida. Eu já estou vendo que tem muitas perguntas, né? Infelizmente eu acabei, até porque com 3 pessoas tende a ficar um pouco mais extenso, né? A conversa estava muito boa. Então a gente vai pegar essas perguntas, vai passar para ele, e depois a gente envia para todo mundo as respostas. Todo esse evento foi gravado, né? A gente vai disponibilizar para vocês depois. E, claro, então queria agradecer aqui ao Daniel e ao GFT pelo tempo. E todo mundo que está participando pela audiência, claro, né? Obrigado, Daniel. Obrigado, GFT. Obrigado, Igor. Boa tarde para vocês. Agradecemos. Nos mantemos à disposição. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal.